Boa tarde, pessoas. E aí, como é que vocês estão? Sextou, povo. Mais uma sexta-feira de biologia aí no EducaPE. Vocês sabem que sexta-feira combina com biologia aqui no EducaPE, né? Vocês sabem disso, né? Pra quem não me conhece, tá? Meu nome é Andrei. Se é a tua primeira vez aqui no EducaPE, meu nome é Andrei, tá? Eu sou professor de biologia aqui do EducaPE. É um prazer estar te recebendo aqui no EducaPE, tá? E já ampliando aí os abraços aí. Um abraço aí pros meus amigos professores aí da rede, tá? É um prazer também estar representando vocês aqui, beleza? Agradeço aí por todo o trabalho, por todo o feedback que vocês mandam para mim aí pelas redes sociais, tá? E você que é aluno aí, lembra, vai tirando print aí, qualquer problema que você tiver depois de pós-aula, você pode mandar lá no meu Instagram, @AndreiBio, pode me seguir lá, pode botar lá que eu respondo todo mundo, tá? Obrigado aí por tudo. Mas assim, antes da gente começar a nossa sexta-feira aqui, né, dos segundos anos, tem uns recados. Primeiro recado de hoje, ó, o EducaPE, tá? Então assim, se é tua primeira vez aqui, ou tu esqueceu e não entrou no canal no YouTube do EducaPE, você vai lá no YouTube, aí você entra lá no canal do EducaPE, beleza? Aí lá no canal do EducaPE você se inscreve no canal e ativa o danado do sininho das notificações, porque aí toda novidade que a gente postar lá no EducaPE para vocês recebem em primeira mão a notificação lá do aplicativo, beleza? Então se inscreve lá e se você quiser ampliar os estudos, você vai lá na aba de vídeos. Quando você abre a aba de vídeos do EducaPE, você vai ter lá uma tonelada de aulas, ou melhor, você vai ter todas as aulas do EducaPE, tá? Então, se você quiser botar em dia seus estudos, se você quiser copiar, deixar tudo bonitinho, você vai lá nos vídeos do EducaPE que você vai encontrar toda a sequência de todas as aulas que já aconteceram nesse projeto massa, beleza? Então, eu espero vocês aqui no YouTube do EducaPE, tranquilo? E outro recado é o danado do Conecta Aí. Ei, menino, se tu ainda... Ó, eu já tô acompanhando aqui o chat aí. Se tu ainda não entrou e não baixou o Conecta Aí, baixa o aplicativo Conecta Aí, beleza? Porque com esse aplicativo Conecta Aí, você consegue ver todas as aulas do EducaPE. Você consegue ter todos os materiais do EducaPE. E um detalhe que é importante, tá? Ei, não gasta a tua internet. Tu não vai gastar a tua internet mais para acompanhar aqui o EducaPE, beleza? Tudo vai estar via o aplicativo. Entrou no aplicativo, ele roda online sem gastar a tua internet, beleza? Então assim, a gente vai acompanhando aqui. Ó, já teve gente mandando boa tarde aí. Meu amigo Velber, o Elber, tá aí, boa tarde, meu amigo Elber. Tá vendo, ó? O chat aqui tá ao vivo aqui, ó. Tem uma Crisline também aqui que botou boa tarde, dona Crisline. Fica ligado aí na aula. Então assim, ó, qualquer coisa que vocês precisarem aí, vocês vão falando aqui comigo no chat, tá? Vai falando aqui no chat que a gente tem essa interação agora com o aplicativo Conecta Aí. Agora sim, para você ter essa interatividade, você tem que baixar o aplicativo. Beleza? Todo mundo tem que baixar o aplicativo. Baixa o aplicativo aí do Conecta Aí. Tranquilo? Galera, é o seguinte, indo para a parte que nos interessa, né? Hoje é dia de a gente continuar com o estudo de taxonomia. Lembrem que a gente vem aqui nos segundos anos, e eu venho muito aí pegando no pé de vocês, que são os segundos anos, porque vocês têm que ficar muito antenados nos assuntos do seriado 2, tá? Na prova da UPE. Lembrem que a inscrição está aberta, tá? Se você ainda não fez a inscrição, faça a sua inscrição no danado do seriado, beleza? Aí o que vai acontecer? Eu preciso que vocês não esqueçam de estudar os assuntos do seriado 2. Então todos os assuntos que a gente está dando aqui para os segundos anos são assuntos que caem na prova lá, essa prova que vai acontecer em janeiro e fevereiro, lá do seriado da UPE. E nessa semana, a gente começou a trabalhar com taxonomia, tá? Lembrem que nas semanas passadas a gente viu sistemas reprodutores, a gente viu gravidez, a gente viu ciclo menstrual, a gente viu meios contraceptivos, a gente já viu uma tonelada de assuntos aqui no EducaPE. Antes a gente já viu parte de microbiologia, a gente já viu coisa de doença, a gente já viu uma tonelada de assuntos que vão aparecer lá na prova da UPE. E hoje a gente vai continuar a taxonomia, tá? Então assim, André, mas eu só cheguei hoje, eu perdi a aula de quarta. Então você vai lá no canal do YouTube do EducaPE e assiste a aula de quarta-feira, beleza? Porque ela é fundamental, porque ela é o começo desse assunto aqui. Aí o que acontece? Como a gente tem muita coisa para falar hoje de taxonomia, lembrem que eu parei na quarta-feira dizendo para vocês que a taxonomia é a parte da biologia que vai trabalhar com a classificação dos seres. Então lembrem que a taxonomia é a parte da biologia que vai classificar os seres. Aí lá na quarta-feira eu disse a vocês quem começou a taxonomia, quem fez a primeira classificação, quais foram as primeiras classificações, quais foram as características, a gente falou tudo. E eu parei com um cara chamado de Linneu.
Eu disse a vocês que o pai da taxonomia, ou seja, todas as ideias taxonômicas que a gente usa até hoje, ei, monstro, olha para mim, todas as ideias taxonômicas que a gente usa até hoje foram ideias criadas por um botânico chamado de Linneu. Lembrem que eu disse a vocês que Linneu, nascido na Suécia, originalmente ele era um botânico, mas aí pela necessidade de classificar as plantas, por essa necessidade que todos os cientistas da época que trabalhavam com classificação tinha de se criar uma regra, todo mundo apresentou ideias e a ideia que a gente usa até hoje foi a ideia do cara. Então é por isso que vocês encontram nas provas de vestibular dizendo que o pai da taxonomia é Linneu. Porque todas as ideias que a gente usa hoje, por mais que algumas ideias já tenham passado por algumas reformulações, mas foi ele que fez tudo, tá? Foi ele que deu o pontapé inicial. Aí lembrem que a gente parou na quarta-feira mostrando exatamente quais foram os critérios que Linneu criou para classificar animal e para classificar vegetal. Eu mostrei a vocês como é que ele resolveu esse problema, tá? Que é um problema que a gente usa até hoje, ou melhor, é uma solução que a gente usa até hoje para classificar os animais e para classificar os vegetais. Aí agora, a gente vai ter que dar conta do sistema binominal. Eu disse para vocês na quarta-feira, só o comecinho dessa história, eu disse assim, depois que Linneu acabou com o problema de classificação, olha para mim, depois que Linneu acabou com o problema de classificação, Linneu disse assim, a gente tá com outro problema. Aí o pessoal, tá, mas qual é o outro problema? É o nome do organismo. Aí algumas pessoas disseram assim, não, mas todo ser vivo tem nome. Ele disse, exato, todo ser vivo tem nome, mas aí cada um dá o nome que quer. Porque como ele trabalhava com botânica, como ele trabalhava com planta, ele começou a observar que ele estava recebendo a mesma planta de locais diferentes, com nomes diferentes. Aí ele enlouquecia. Ele perdia muito tempo para identificar a planta só porque a planta vinha com nomes diferentes. Aí ele disse assim, olha, eu não sou contra, presta atenção, eu não sou contra essa coisa de você dar o nome que você quiser para o ser vivo, não tem problema. O nome vulgar pode ser qualquer um. Ele disse, o nome vulgar pode ser qualquer um, mas todo ser vivo tem que ter pelo menos um nome universal, um nome científico, e a gente tem que criar isso para que em qualquer lugar do planeta que você trabalhe com esse ser vivo, quando você mostra o nome científico dele, você já identifica qual é, independente dos apelidos que ele vai ter. Aí todo mundo concordou e disseram assim, tá, e qual é a tua ideia para essa nomenclatura? Ele disse, olha, essa nomenclatura, ela vai ser fornecida num sistema que a gente chama de sistema binominal. Se você parar, olha para mim, se você parar para pensar, sistema binominal, prefixo bi, 2. Nominal vem de nomes. Então, foi que Linneu apresentou. Linneu disse assim, olha, todo nome científico, presta atenção, todo nome científico obrigatoriamente tem que ser formado por duas palavras. Todo nome científico obrigatoriamente tem que ser formado por duas palavras. Aí todo mundo concordou. Aí disse assim, mas como é que vai ser essas palavras? Olhem para mim, viu? Presta atenção aqui. Ei, olha para cá. Larga o caderno, olha para mim. Vejam esse exemplo aqui de um nome científico. Tá aqui, Eu tenho um nome científico que é assim, Canis, familiares. Eu tenho exatamente o nome científico chamado de Canis familiares. Para quem não sabe quem é esse cara que tem um nome científico chamado de Canis familiares, é o cachorro doméstico. Se você que está me assistindo agora na sexta-feira tem algum cachorro na sua casa e você não sabia, pronto, a espécie do teu cachorro é chamada de Canis familiares. Aí assim, o nome científico tem que ter duas palavras. Aí o que foi que o Linneu disse? Olha para mim, viu? A primeira palavra vai ser exatamente a palavra genérica. É o nome genérico. É a palavra genérica. E a segunda palavra, é a palavra específica. A segunda palavra é a palavra específica. Mas aí você pode dizer assim, Andrei, eu vou ter que gravar o nome científico de todo mundo. Ei, menino, eu não estou mandando tu gravar nome científico de ninguém. E nem o vestibular vai pedir que você saiba nome científico de ninguém. Ninguém vai dar uma foto lá e vai dizer, diga qual é o nome científico desse ser vivo. Não. Eles vão te dar um nome científico, como eu coloquei aqui no quadro, e vai pedir para que vocês saibam as regras. Vocês vão ter que saber as regras de como a gente trabalha com isso. Aí olha para cá. Eu tenho, Canis familiares.
A primeira palavra é a palavra genérica, a segunda palavra é a palavra específica. Aí você vai dizer assim, tá, eu só vou ter que saber isso? É claro que não, né? Olha pra cá. A primeira palavra é a palavra genérica. Então vocês vão dizer que essa primeira palavra, preste atenção, ela corresponde ao gênero do animal. Aqui você vai ter o gênero do animal. Corresponde à categoria do gênero, tá? Ei, toda vez que você vai escrever a palavra que corresponde ao gênero, ou seja, a palavra genérica, você vai dizer que a inicial, ela tem que ser maiúscula. A inicial tem que ser maiúscula. Tá? Então, toda vez que você vai escrever a palavra que corresponde ao gênero, inicial maiúscula, tá? Olha para mim. Toda vez que você vai escrever o gênero, preste atenção. Andrei, o gênero, ele pode ser escrito sem a palavra que corresponde à espécie? Pode. Não é obrigado toda vez que você vai colocar um nome científico, você usar a palavra que corresponde à espécie. Você pode botar só o gênero. Então vocês dizem por aí, que o danado do gênero, ele pode ser escrito, preste atenção, ele pode ser escrito sem a espécie. Ele pode ser escrito sem a espécie. O danado do gênero pode ser escrito sozinho. Aí tu vai dizer assim, tá, eu só vou ter que saber isso? Não. Outra coisa, viu? Essa palavra gênero aqui, vocês vão ter que lembrar que ela pode ser abreviada. Você pode abreviar isso aqui. Por exemplo, imagine que você vai fazer um texto. Imagine que o professor da tua escola manda tu fazer um texto sobre o cachorro doméstico. Aí tu quer usar o nome científico. Andrei, eu vou usar no meu texto 50 vezes a palavra canis. É obrigado a escrever as 50 vezes? Não. A obrigatoriedade é você escrever a primeira vez. Você escreve uma vez a palavra canis, você escreve uma vez a palavra canis, e depois, ei menino, olha pra mim, e depois você só vai abreviando, C ponto, você pode abreviar o gênero, beleza? Mas aí vê o que acontece, a segunda palavra é a espécie, ou melhor, a segunda palavra é a palavra específica. Essa palavra específica, vocês vão dizer que ela corresponde à espécie do animal. Ela é a espécie do animal. A segunda palavra corresponde à espécie, tá? Detalhe, se o gênero tem inicial maiúscula, a espécie vai ter inicial minúscula. A espécie vai ter inicial minúscula, ou seja, você vai escrever com a letrinha pequena, inicial minúscula. Ah, Andrei, eu não posso botar tudo maiúsculo não? Negativo. Outra coisa é que a galera, presta atenção, esquece muito, olha pra mim. Toda vez que vocês forem trabalhar com a espécie, ela não pode ser escrita, ela não pode ser escrita sem o gênero. Oxe, Andrei, se me pedirem para escrever assim, diga qual é a espécie do cachorro. Eu não posso botar só familiares, não é? Não. A espécie é uma categoria que ela nunca pode ser escrita sozinha. A espécie é uma categoria que você tem que lembrar uma coisa. Ei, olha para mim. Ela é obrigatoriamente binominal. Por que ela é obrigatoriamente binominal? Porque ela sempre tem que ser escrita com o gênero. Então ela sempre vai ter que ser escrita com as duas palavras, gênero e espécie. Então, olhe, se eu pergunto para vocês, se eu digo, olhe, o nome científico do cachorro é Canis familiaris, e eu mando vocês escreverem aí, e eu mando tu escrever aí, qual é a espécie do cachorro? Não pode botar só familiares, você vai ter que botar Canis familiaris, tá? Lembrem que a categoria espécie, ela não pode vir sem o gênero, tá? O gênero você pode, a espécie não. Beleza? E outro detalhe, não pode abreviar. O gênero você não pode abreviar. Lembrem que você não pode abreviar o gênero, tá? Lembrem que você não pode abreviar, não pode abreviar a espécie. Gênero pode, não pode abreviar a espécie. Oxe, Andrei, mas aí no texto, Andrei, eu vou escrever 50 vezes a palavra que corresponde à espécie. Eu não posso abreviar nenhuma. Espécie não pode abreviar, tá? E outra coisa importante, toda vez que você coloca nome científico, olha para mim, em qualquer texto, toda vez que vocês colocam o nome científico em qualquer texto, esse nome científico ele sempre vai ser destacado.
esse nome científico você sempre vai ter que dar um jeito de destacar. Aí veja qual é a ideia. Olha para mim. Se você faz esse nome científico manuscrito, por exemplo, se você faz aí no caderno de vocês, olha para mim. Vocês vão copiar isso daqui a pouco no caderno. Quando vocês copiarem esse exemplo no caderno, para você destacar esse nome científico que você manuscreveu, você tem que sublinhar. Toda vez que você escreve nome científico, você sublinha, porque você tem que destacar ele do texto. Agora, Andrei, e se eu quiser fazer um resumo bonitinho no computador, porque eu vou publicar no meu Instagram? Aí se eu quiser fazer ele digitado, como é que eu vou fazer? Toda vez que você digita o nome científico, você vai ter que destacar. Destaquem com a formatação itálica. Lembrem que aquela formatação itálica é aquela que a letrinha, ó, ela fica empenada. Pronto, quando a letrinha fica empenada, você está dizendo que ela está em itálico. Quando você digita o nome científico, você vai ter que destacar ele em itálico. Beleza? Toma cuidado com isso para quando vocês forem fazer aqueles resumos massa que vocês soltam aí no Instagram de vocês, vocês fazerem direitinho. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó. Esse foi o sistema binominal. É o sistema que a gente usa até hoje, tá? É o sistema que a gente usa até hoje. E é o sistema, preste atenção, que você vai ter exatamente duas palavras. Resolveu o problema da nomenclatura científica. Resolveu o problema. Aí você pode dizer assim, tá? E depois desse problema, eu não quis mais fazer nada não, né, Andrei? Quis. O pior é que esse cara quis. E quando você diz o pior que ele quis, é daí, ó, depois do sistema binominal, ele ficou tão empolgado. Porque assim, vocês há de concordar comigo, que quando ele cria o sistema binominal, ele cria exatamente duas categorias. Ó, ele cria o gênero e cria a espécie. Ele vai criar duas categorias. Quando ele vê que essas categorias foram ótimas para a classificação dos seres vivos, ele diz assim, rapaz, vou criar mais categorias. Aí quando ele pensa em criar mais categorias, é aí, ó, que ele vai criar as famosas categorias taxonômicas ou táxons. É aí que ele vai criar as famosas categorias taxonômicas ou táxons. Tá? Aí você vai dizer assim, tá, André, mas para que ele criou essas categorias? Ei, quando ele cria o sistema binominal, olha para mim, quando ele cria o sistema binominal, ele cria, sem querer, querendo, o gênero e a espécie. As duas primeiras categorias. Quando ele viu que isso aí deu muito certo, ele disse, não, vou criar outras categorias. Aí quando ele cria outras categorias, ele começa a chamar todas de categorias taxonômicas ou táxons. É por isso que vocês marcam nos vestibulares de vocês, olha para mim, que essas categorias taxonômicas, elas foram criadas para aperfeiçoar isso aqui. Essas categorias taxonômicas, elas são criadas para aperfeiçoar o sistema binominal. Vou dizer de novo, viu? Olha para cá. Aperfeiçoar o sistema binominal. Aí o que é que vai acontecer? Quando ela faz isso aqui, você vai dizer, tá, Andrei? E quais são as categorias que a gente vai ter que dar conta? Olha para cá. Quando você trabalha com essas categorias, ó, presta atenção. Quando a gente trabalha com essas categorias, vai ser o seguinte, ó. Olha para mim. Quando você trabalha com essas categorias, ó, você vai dizer assim, ah, quais são as categorias? Olha, não é só saber as categorias, não. Você vai ter que saber as categorias e a sequência. Olha para cá. Categorias taxonômicas, viu? Presta atenção. Primeira categoria, ó. Primeira categoria vai ser o domínio. Você vai ter o domínio. Olha para mim, viu? Depois do domínio, você vai ter o reino. Depois do reino, você vai ter o filo ou divisão. Daqui a pouco eu digo quando é que a gente usa filo e quando é que a gente usa divisão. Depois do filo ou divisão, você vai ter a famosa classe. Depois da classe, você vai ter a ordem. Ó, depois da ordem, você vai ter a família. Depois da família, você tem o gênero. Ó, e depois do gênero, você tem a espécie. Você tem a espécie. Então a gente tem assim, ó, preste atenção. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Todas as categorias. Andrei, vai ter que ser nessa sequência? Vai ter que ser nessa sequência. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ei, repete comigo aí. Domínio, reino, filo, classe. Ei, ordem, família, gênero, espécie. Domínio, reino, classe. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí o que é que você diz, ó? De cima para baixo, ei,
de cima para baixo, você vai levar em consideração, do mais genérico, da categoria mais genérica, olha para mim, para a categoria mais específica. Para a categoria mais específica. Aí essa ordem que você vai do mais genérico para o mais específico, você vai dizer nos vestibulares, que isso aqui é uma ordem decrescente. Isso aqui é a ordem decrescente, porque vai do mais genérico até a classificação mais específica, que aí é a espécie. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, eu só vou ter que saber isso? Não. Eu vou te dar uma dica. Se você for subindo, você consegue ver todas as definições. Por exemplo, porque ele pode perguntar no vestibular o que é uma classe, o que é uma família, o que é uma ordem. Andrei, como é que eu vou responder isso? É só tu olhar para cá. Presta atenção. Vamos fazer essa classificação subindo de espécie para gênero. Vê o que acontece. Um conjunto de espécie forma um gênero. Um conjunto de gênero forma uma família. Ó a dica, viu? Um conjunto de famílias forma uma ordem. Um conjunto de ordens forma uma classe. Um conjunto de classes, tá aqui, menino, forma um filo ou divisão. Um conjunto de filos formam um reino. E um conjunto de reinos formam um domínio. Então, o que é que vai acontecer? Subindo, eu tenho todas as definições. Olha para cá. O que é um gênero? É um conjunto de espécies. O que é uma família? É um conjunto de gêneros. O que é uma ordem? É um conjunto de famílias. O que é uma classe? É um conjunto de ordens. O que é um filo? É um conjunto de classes. O que é um reino? É um conjunto de filos. E o que é um domínio? É um conjunto de reinos. Quando você faz subindo, você tem todas as definições. Não precisa tu estar lendo 10 páginas sobre isso, não. Tá? Aí você vai dizer assim, Andrei, mas tu dissesse que ia dizer porque é filo ou divisão. Agora, olha para cá. Filo, preste atenção, filo você vai usar quando for para animal. Quando você estiver trabalhando com uma classificação de animal, você nunca vai dizer assim, é uma divisão de animal. Não, é um filo de animal. Agora, quando vocês trabalham botânica, quando vocês estudam botânica na escola de vocês, vocês nunca vão ver um professor de vocês fazendo assim, vamos estudar hoje o filo das plantinhas. Não, não tem filo de plantinha não, viu? Olhe, toda vez que você trabalhar com essa categoria aqui e for planta, divisão é vegetal. Divisão é vegetal, tá? Então o que é que vai acontecer? Se filo é para animal, divisão é para vegetal. Você nunca vai dizer divisão para animal e nunca vai dizer, filo para vegetal, tá? Então assim, passando, viu? Todas as categorias taxonômicas que a gente trabalha hoje, lembrem que eles podem cobrar de vocês a sequência decrescente ou a sequência crescente. Aí assim, Andrei, não tem uma dica não para eu lembrar disso e não esquecer mais nunca? Tenho. É só tu lembrar da palavrinha, olha para cá, deixa eu ver se eu boto ela aqui no canto. É só tu lembrar de uma palavrinha que a gente chama assim, dó, ré, fi, có, fá, gé. Dó, ré, fi, có, fá, gé. É só tu lembrar dessa palavra. Dó, ré, fi, có, fá, gé. Novamente, dó, ré, fi, có, fá, gé, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembrou dessa palavra ou colocou na prova dó, ré, fi, có, fá, gé, você mata qualquer questão disso aí, tá? E com isso, menino, a gente termina essa parte da taxonomia de Linneu. Com isso aqui, tu não erra mais nada em prova nenhuma, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar pro meu Instagram, @AndreiBio, e qualquer coisa que vocês quiserem a mais, não esqueçam, tá? Vão lá no meu canal no YouTube também, Biologia com Tubarão. Se inscreve lá no meu canal, tá? Vou te esperar lá no YouTube, beleza? Galera, com isso, sextou, menino. Agora acabou a semana nessa parte de biologia, tá? Galera, valeu aí. Beijo no coração, viu? Até a próxima. Tchau.